Olá, galerinha conectada com os astros. Meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje vou falar para vocês a respeito das previsões do mês de abril com base na lua nova em Áries. Lua nova essa que acontece nessa sexta-feira, dia 1º de abril, exatamente às 3 horas e 24 minutos da madrugada. Sempre que a gente entende a respeito de lua nova, a gente precisa entender que são inícios, que são portais, né? Como se algo se abrisse, uma quantidade de energia do universo é disponibilizado para que a gente utilize de alguma forma ou da melhor maneira possível, de acordo com como as coisas estão acontecendo ou de como a gente está vendo aqui, né? Exatamente nesse mapinha. Primeira coisa essencial que a gente precisa entender é dessa disponibilidade da energia ariana, de correr atrás, de fazer o que precisa ser feito, de colocar todas as coisas em movimento, de realmente ter disposição, ter energia, força e coragem para que a gente consiga movimentar o que precisa ser movimentado, fazer o que precisa ser feito, realizar o que precisa ser realizado. Ainda mais que a alunação, né, essa alunação ariana está acontecendo dentro de uma casa 2. E essa casa 2, além de ser uma casa de dinheiro, ela fala de trabalho, ela fala de valores, ela fala de estrutura e ela fala de toda uma parte material da nossa vida que a gente precisa cuidar. Forma como a gente ganha, forma como a gente gasta, como junta ou não o nosso dinheiro. Dinheiro que a gente ganha através do trabalho que a gente realiza. Então dá para entender que a pegada desse mês de abril, ele vem bem material, né? Ele vem bem de realização, de toda essa questão tanto produtiva quanto material, quanto realmente de solidez na nossa vida. Só que a gente precisa olhar um pouquinho para algumas outras coisas que estão acontecendo ainda nesse mapa da alunação, que é exatamente, por exemplo, o ascendente em peixes, né? Essa alunação, ela traz um pouco, ela conecta a gente um pouco ainda com o equilíbrio entre o quanto eu preciso olhar para mim, as minhas necessidades, o que eu quero, todo esse lado material, e eu preciso olhar para quem está ao redor e quem que eu posso talvez levar junto, quem que pode ser beneficiado quando eu estou cuidando das minhas coisas, quem que pode ou quem que quer ou quem é que merece ser beneficiado junto comigo, né? Então essa alunação ariana, ela vem com foco, com determinação, com a necessidade de realização, mas ela não tá sozinha, ela não coloca a gente sozinho como protagonista nisso, precisa de ter mais alguém, né? Até porque a alunação, a lua nova acontece em conjunção com Mercúrio. E Mercúrio fala das trocas, fala das relações, fala da comunicação, fala desse trânsito de informação. E se eu estou levando informação e se eu estou comunicando para alguém, né? Então isso automaticamente já faz essa necessidade de conexão ou de comunicação, de interação com outras pessoas, né? Então é essencial a gente conseguir entender. Sim, vai fazer, vai realizar, a energia vai estar disponível, a gente vai conseguir tirar muita coisa do papel, é para tirar muita coisa do papel, é para colocar muita coisa em curso, é para fazer, é para realizar, é para materializar, mas não é eu indo sozinho e fazendo tudo, né, de uma maneira independente demais, autônoma demais, precisa conectar aí com quem merece. Não é qualquer pessoa, não é você ir lá e pegar e puxar e obrigar, não. É com quem tá junto, com quem tá na mesma ideia, no mesmo pique, na mesma energia que você, que tá ali disposto e tá disponível, vai junto, né? Não é a questão de você ir lá pegar e obrigar, puxar a pessoa pelo braço. Um pequeno cuidado também que a gente vai precisar ter em relação a essa alunação e a esse mês de abril é a necessidade de você compreender para onde você está indo, né? Marte e Áries, ela é uma energia que é simplesmente para a gente fazer, realizar, movimentar, né? Ela coloca energia, ela não coloca foco, ela não coloca direção, é só energia, é só o combustível, né? E aí a gente está com uma movimentação
pisciana, com ascendente em peixes, depois ao longo do mês algumas outras coisas acontecendo e fortalecendo muito essa energia pisciana, que vai tirar um pouco a clareza, né? E quando a gente tá com pique e energia para fazer, mas a gente não tá com a clareza suficiente de fazer o que, como, para que lado, de que jeito, pode ser que acabe o tempo lá na frente, a gente no 0 a 0, né? Então, tem uma necessidade muito grande de compreensão. Mercúrio, que está conjunto a essa alunação, vem para trazer um pouco mais essa luz, né? Essa percepção, essa capacidade de racionalizar, parar, pensar, organizar e projetar, para que a gente não ande em círculos ou não ande simplesmente por andar, só para gastar essa energia, mas que consiga colocar uma direção útil para a gente. Então, é o primeiro compreender para depois agir, primeiro é o perceber para depois você conseguir atuar. Não é simplesmente ligar o motor e sair andando para qualquer canto, é para onde eu vou, é organizar a rota, é perguntar para as outras pessoas quem que está indo, quem que já foi, quem que conhece, como é que você fez, qual que é o melhor caminho, né? Quero montar um negócio, estou montando, qual é que é o melhor caminho, estou fazendo tal coisa, quero isso, quero mudar de casa, e, enfim. Essa alunação, ela pede a colaboração das outras pessoas, a colaboração, a conversa, o incentivo, você impulsionar, você passar o que você tem, o que você sabe quando você já fez alguma coisa para as outras pessoas, está pedindo muito essa conexão, essa capacidade nossa de convencer, compartilhar, impulsionar e também incentivar as outras pessoas. Se eu já fiz, já vi como é que funciona, já deu certo, eu conto, eu passo o incentivo para outra pessoa, mas está tudo muito girando nesse sentido de você, né, se conectar com outras pessoas, estar com outras pessoas, para que consigamos avançar juntos. A temática dessa alunação ariana é o avanço, é o movimento, né? Só que precisa lembrar que junto com o movimento precisa ter a direção e precisa ter as pessoas juntas. Parece um pouco desafiante, né? Parece um pouco, poxa, mas é muita coisa junto? Não é muita coisa junto, é simplesmente quase que o básico, né? A direção, o foco vem bem nessa ideia do básico. Caramba, parece que é o mínimo que precisa realmente para a gente não finalizar todo esse processo dessa alunação lá na frente no 0 a 0, tá? É essencial. Então, para quem gosta, né, fazer ali as suas listas, fazer os seus rituaizinhos, foca bem nessa questão, principalmente da construção, da estrutura, de todo o nosso lado material na vida, quem que pode me ajudar a fazer isso e a quem que eu posso ajudar a desenvolver isso também, né? Então, tem bem essa pegada material nesse sentido, né? Colaborar aí com as outras pessoas. Tem algumas, esse mês de abril parece que ele está super lotado de eventos astrológicos. Alguns vai ter vídeo específico para eu falar e eu contar para vocês o que vai acontecer, e alguns eu já vou, são algumas configurações aqui menores que eu já vou falar para vocês. Só vou colocar a próxima tela aqui, pronto, aqui. Então, o que a gente tem aqui nesse mês de abril acontecendo? Como você pode ver, bastante coisa aí. Lua nova em Áries no dia 1º, né, que é o que a gente está esclarecendo aqui. Logo no dia 2, a tão famosa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, e essa conjunção ela vai até o dia 22 de abril. Tá? O que a gente precisa entender em relação a essa conjunção? A gente está pegando um planeta da espiritualidade, que é Netuno, está pegando um planeta de expansão, né? E sim, de sorte, mas de falta de limite também, dentro de uma energia pisciana, né? Que a gente já entende também como emocional, espiritualidade, muitas vezes uma falta de percepção do todo, no sentido de foco, direção e objetividade, tá? Então, tem um lado extremamente positivo dessa configuração, que a gente pode analisar pela questão da espiritualidade para quem se conecta com isso, das trocas afetivas e emocionais, né, da nossa capacidade de intuir, de perceber, de sonhar mais alto,
de pensar em coisas numa amplitude que a gente não pensava antes. Então é como se fosse essa conjunção de Júpiter e de Netuno, é como se fosse abrir a nossa cabeça em várias camadas diferentes, né, em vários estágios. Abre para a gente perceber coisas que a gente não percebia, abre para trazer uma amplitude maior que a gente não tinha acesso anteriormente, então a gente vai querer mais, vai sonhar mais, vai desejar mais, vai querer viver mais. Essa energia de Júpiter traz muito essa sede de vida, vai querer se conectar mais com as outras pessoas, tudo um mais, sabe? Mais, mais, mais. Essa é a temática de Júpiter, né? Ela sempre pede mais. Tem um monte de coisa nesse sentido que vai movimentar a gente internamente pro mais. A gente olhar para as coisinhas e falar, ai, tá tão pouquinho, né? Tô precisando de mais, quero viver, quero conhecer, quero estudar, quero crescer. Isso é excelente. A parte não tão boa dessa conjunção é que tira muito os nossos pés do chão. É como se a gente ficasse com a cabecinha nas nuvens, né? Querendo aquele mundo todo idealizado que a gente está sonhando, só que a gente tira o contato dos nossos pés com o chão, com a realidade, com muitas vezes o aqui e agora, né? Então, pega tudo isso que tá chegando aí para você, sabe? Se conecta com toda essa energia extremamente positiva. Ela é muito boa para quem gosta da espiritualidade, de se conectar, de fazer rituaizinhos, banhos, limpezas, meditações, seja lá como é que você atue a espiritualidade. Vai fundo, se conecta com isso, receba todas as informações, todos os insights, essa amplitude de consciência, né? Guarde isso, anote, escreva, grave, desenhe, não sei o que vai chegar aí para você, mas não esqueça de construir o chão, o terreno sob os seus pés. Cuidado com as coisas que parecem fáceis demais, com as propostas simples demais, com tudo aquilo que você vai olhar e falar, mas é só isso, né? Tá tão fácil, mas é tão fácil e tão rápido assim. Cuidado, porque Júpiter, ainda mais em conjunção com Netuno, tira essa nossa capacidade de análise da realidade. Então a gente vai querer um monte de coisa e pode ser que coisas fáceis demais cheguem pra gente e a gente vai escorregar um pouquinho. Então, muita clareza, é buscar muito a clareza do que você está fazendo. Não é errado sonhar, tá? Não é, inclusive é para sonhar, é para desejar, é para querer mais nesse momento. Isso não está errado. O que pode dar errado é se você não tiver aquela meia hora de clareza, de perguntar para alguém, de saber como é que as coisas funcionam, né? De entender um pouco mais a respeito daquilo que você está querendo, daquilo que está parecendo tão fácil para você. Alguns golpes de sorte aparecem, sim. Algumas coisas caem no nosso colo, sim. E isso vai ser excelente da gente aproveitar essa configuração que ela é tão de bons ventos e boa sorte de Júpiter, mas sempre com a pulga atrás da orelha, sempre com aquele pezinho para trás. Vamos aproveitar que essa alunação em Áries está acontecendo junto com Mercúrio, que é essa ideia da clareza mesmo, e da percepção, e das contas, e dos planos, e dos projetos, para a gente não cair em algumas ciladas. Dando sequência aí no nosso calendário de abril, dia 5, Vênus entra em Peixes, e também não vou falar aqui porque possivelmente vai ter vídeo só a respeito disso. No dia 6, Júpiter entra em aspecto com os nodos lunares, tá? Faz um sextil com o nó do norte e um trígono com o nó do sul, que tá lá em Escorpião, tá? E o que acontece? Tudo que toca os nodos lunares, principalmente o nó do norte, faz com que a gente tenha que avançar, né? Tenha que se direcionar para aquilo. O nó do norte é a nossa necessidade de evolução como humanidade, nosso aprendizado kármico que nós, como seres humanos, estamos todos passando agora. E a temática do nó do norte em Touro é a gente conseguir manter estável algumas coisas ou manter estável pelo menos aquele mínimo. A gente se volta para o básico, para o necessário e cuida daquilo, tá? Só que um sextil, ele é uma configuração bem mais fraquinha do que o trígono que está acontecendo lá com o nó do sul. Então vem muita coisa desse nó do sul em Escorpião, de passado, de caos, de alguns momentos aonde a nossa alma anteriormente, né, e aí a gente fala de momentos bem remotos aí,
viveu essa sensação de caos, de estar sem rumo, de destruição, de cenários de guerra, de coisas não muito interessantes pelos quais a gente passou, que a gente como humanidade está trazendo para cá, para esse momento, para fazer uma limpeza, essa limpeza kármica que a gente está passando. Então vem muita coisa, vem muito caos, vem muita desestruturação para a gente conseguir amenizar esses choques, dar conta de estabilizar coisas que parece que vem passando como um rolo compressor, né? Os nodos lunares estão muito movimentados nesse mês de abril, porque no dia 6 também Saturno entra em quadratura com ambos, né? Saturno que está lá em Aquário faz uma quadratura com o nodo norte, faz uma quadratura com o nodo sul, né? E Saturno sempre puxa a nossa orelha e pergunta assim, o que é que você vai fazer para resolver isso? Se fosse só Júpiter, né, eu ia dizer, não, calma, a gente organiza algumas coisas, a gente pensa, a gente deseja, né, e Júpiter ele é bem mais rápido, inclusive, né, porque fica só até o dia 19 de abril aqui, então você consegue passar com mais suavidade, se fosse só Júpiter, mas a gente tem Saturno. Saturno ele fala de trabalho, ele fala de compromisso e de comprometimento, e essa configuração dura mais de um mês, vai até o dia 9 de maio, dizendo, olha, estamos com um problema, a gente precisa, isso daqui, esse cenário está rompendo, está caindo, e a gente precisa resolver isso, a gente precisa colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e ver como que a gente vai fazer para estruturar o que precisa ser estruturado. Só que não é só estruturar, tem mudança no meio, né? Então tem coisas que vêm como se fosse uma bola de neve rolando, né? Vem descendo a ladeira e a gente tem que ir lá e dar um jeito, não de parar a bola de neve, porque esse movimento de transformação ele tá numa sequência contínua aqui, né? Se alguém me acompanha aqui no canal, quem me acompanha já sabe, vem lá com Urano desde 2019 que entrou em Touro, e a gente está numa preparação de uma mudança ainda maior, que é Plutão, que vai entrar no signo de Aquário em 2023, né? Então a gente vem essa bola de neve descendo aí, e a gente meio que não tem como parar a bola de neve, mas a gente vai logo atrás, a bola passa e a gente vai logo atrás já consertando as coisas, já vendo o que sobrou, vendo como é que resolve, né, para conseguir o mínimo de estrutura e o mínimo de estabilidade daqui para frente. É chato, é cansativo viver todas essas mudanças, assim, a gente vinha numa zona de conforto bastante grande, viver todas essas mudanças estão deixando a gente realmente bastante exausto, mas não tem como parar, né, esse ciclo de mudança. A gente gostaria de apertar no botãozinho e dizer, não vou mais, cansei, vou sair para fora disso, porque tá muito estressante, tá muito cansativo, quero voltar como era antes, tá tudo tão tranquilo, tudo tão calmo na nossa vida, a gente tinha milhões de oportunidades, e agora parece que isso tá ficando mais duro de ser vivido. E tá mesmo, né? A gente vai recebendo aos pouquinhos aí essa necessidade de reorganização com não tanta fluidez, ou principalmente com uma capacidade principalmente material, que ela não chega com tanta fartura quanto era antes. Por isso que a gente precisa reduzir ao mínimo. Aí quem assistiu o vídeo lá dos nodos lunares que eu fiz em dezembro, eu já falei que a questão principalmente da abundância, ela ia ser bastante reduzida, né? Mas enfim, e aí a gente fica aqui com essa tarefinha de Saturno em quadratura com os nodos lunares, dizendo, não é só você olhar a bola descer que tá rolando, não, vai lá e vai trabalhar, vai ajudar, vai resolver, vai gerar soluções, vai pegar a responsabilidade para você, porque não adianta se esconder aí atrás, porque senão em algum momento vai chegar, né? E antes de chegar de você, levanta e vamos resolver isso daí. A lua crescente, que acontece no signo de Câncer, lá no dia 9, ela quase que repete a configuração e o mapa da lua nova em Áries, também acontece numa casa 2, também acontece movimentando uma casa 2 e também acontece com ascendente em peixes, né? Então essa lua crescente, ela meio que repete quase que a lua nova aqui no sentido de energias. Depois, no dia 10, a gente tem Mercúrio em Touro. Mercúrio é super rapidinho, tanto que lá no dia 29 ele já entra em Gêmeos, né? Então ele é bem rápido. Dia 15, Marte em Peixes. Vai ter vídeo sobre Marte em Peixes. Fica lá até o final de maio, são
são mais de 2 meses aí. Acabei de ver que tá errado a grafia aqui, mas já tô na metade do vídeo, agora vai. Dia 16, a lua cheia em Libra, um mapa todo diferente, todo alterado. O mapa dessa lua cheia tá todo distorcido, tá todo por um ladinho só, né? Então a gente vai ter que, mais do que nunca, entender a necessidade de equilíbrio e da importância e do valor das relações, né? É essa a temática dessa lua cheia em Libra, que ela clareia tanto aí e traz tanta força de novo para as relações, para a necessidade da gente equilibrar as conversas, as discussões, né? E principalmente as relações. Dia 19, o Sol entra em Touro. No dia 23, a gente tem a Lua minguante em Aquário, já preparando a gente para a próxima Lua Nova, porque essa Lua minguante já acontece lá com o Sol em Touro. E na próxima Lua Nova a gente tem o primeiro eclipse do ano ainda acontecendo em abril. Nesse mês de abril a gente tem 2 luas novas. A primeira agora no dia 1º, que é a Lua Nova de Áries. Segunda lá no dia 30, que a Lua Nova em Touro, que vem com o eclipse, né? E ainda lá no finalzinho a gente tem Plutão iniciando seu movimento retrógrado e fica até 8/10, né? Um tempo bastante longo aí, vai ter vídeo a respeito disso também, a gente entender essas movimentações, até porque Plutão está quase saindo da energia capricorniana e entrando na energia aquariana. Tá? Então, como eu falei para vocês, esse mês de abril bastante movimentado, né? Bem nessa pegada ariana mesmo, de fazer, de movimentar, né? De colocar as coisas em curso, de colocar mãos à obra e de pensar bem numa coisinha chamada dinheiro, estrutura, estabilidade, futuro e longo prazo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho mesmo, né? Aquele trabalho braçal que eu falo, para a gente organizar a respeito disso. Vou voltar para outra tela, porque eu quero falar aí a respeito da temática de cada signo para esse mês de abril. Gente, vou começar ali já com a energia ariana, porque é o que está mandando, né? Então a gente tem aqui nesse mês de abril esse foco total aí para os arianos no que é a temática do mês, né? Vai ver como é que tá as finanças, vai cuidar um pouco mais a respeito disso, né? Vai ganhar dinheiro, vai guardar dinheiro, não é o momento de ninguém desperdiçar nem esbanjar, mas o foco do ariano nesse momento, ele é bem financeiro e bem material. Algumas coisas que vocês estavam esperando chegar, vai chegar. Quem estava aí tentando um emprego, quem estava correndo atrás, quem estava esperando algumas coisas financeiras desenrolar, vai desenrolar. E óbvio, só cuidado com o destino que você vai dar para esse dinheiro que está entrando aí, tá? Touro tá mexendo aqui com questões de principalmente comunicação, mas a necessidade de vocês aprenderem algumas coisas, colocar algumas ferramentas novas aí na vida de vocês, tá? Os taurinos eu sei, os nodos lunares estão passando, Urano já está há algum tempo aí remexendo na vida de vocês, e agora é o momento de vocês ver quais são as ferramentas que vocês estão precisando, pegar elas, tá? Gêmeos tá com a energia bem voltada, tá com uma energia um pouco internalizada, né? Se voltando para dentro, se voltando para a parte íntima, família, casa. Então tá com uma movimentação um pouquinho mais internalizada. Vocês vão sentir um pouquinho mais essa questão emocional ainda nesse mês de abril. Câncer, os cancerianos aí vão ter que lidar um pouquinho mais com a questão do sair da toca, do se colocar à vista, né? Até porque essa alunação está falando de trocas de comunicação, de relações. Vocês vão pegar bem isso, né? Sair um pouquinho da toca e tirar um pouquinho as coisas e falar, e conversar, e comunicar, se conectar aí com as outras pessoas. Os leoninos, a temática para os leoninos desse mês de abril fala com questões principalmente de saúde, né? Vai cuidar um pouquinho mais aí da saúde, de organização, vida, rotina, dia a dia, essas coisas miudinhas que a gente precisa organizar, ver como que tá o trabalho, ver como que tá a organização da sua casa, da sua rotina, da sua saúde, do seu lazer, organizar todas essas coisas que estão aí. Os virginianos vão estar envolvidos com questões diretamente com relações mesmo, relações afetivas, relações interpessoais, sociedades, parcerias, né? Um momento onde vai ser
bastante exigido de vocês essa boa capacidade de vocês se relacionarem com as outras pessoas, certo? Os librianos vão ter que mexer um pouquinho com aquilo que não gostam, que é com o lado emocional, né? Vocês não gostam muito disso, vocês são mais relacionais do que emocionais, é mais para fora do que para dentro, mas é um outro signo que está mais internalizado. Aliás, os 3 signos de ar nesse momento estão internalizados, né? Gêmeos na casa 4, Libra na casa 8 e depois Aquário lá na casa 12. Signos que estão mexendo um pouquinho mais com a parte interna, com o mundo interno de vocês, que vocês vão ter que cuidar. Mesmo não gostando, tá um pouquinho mais para dentro aí. Pros librianos, isso é bem mais sentido, porque a alunação está acontecendo toda em oposição, né, ao signo de vocês. Já tira energia, né, já deixa as coisas um pouquinho mais... não deixa tanta energia, tanta movimentação, tanta vontade de fazer as coisas assim, então é um momento mais recluso mesmo para os librianos. Para os escorpianos é o movimento oposto, né? É o momento de sair da toca, né? É o momento de realmente aproveitar principalmente essa movimentação aqui que Júpiter e Netuno estão fazendo para vocês pensarem além das barreiras que vocês mesmos construíram para vocês dentro da vida de vocês, né? É sonhar alto, é sonhar grande, é pensar e se movimentar em direção a isso, sair dessa grande zona de conforto que os escorpianos têm a tendência a construírem para si e às vezes se aprisionarem aí dentro. Sagitarianos, questões aqui relacionadas a trabalho, carreira e realização profissional, né? É o momento de dar um gás, o universo já vai colocar esse gás aí e vocês direcionam esse gás toda para a parte de carreira. Para onde mais vocês podem ir, aonde que pode crescer, tô no lugar certo, não tô, quero mudar, não, tá bom aqui, é só subir um degrau a mais. Tudo isso nesse mês, agora de abril, vai ficar bem claro para vocês. Para os capricornianos, vivendo uma energia de mudança, iniciando ali esse mês de abril, com toda uma energia disponível dentro de uma casa 11, casa 11 sempre fala da gente olhar para o futuro e fazer as alterações que precisam ser feitas, né? Também é o momento de contar, de se conectar com outras pessoas. Essa casa 11 ela é uma casa de amizades, uma casa, né, dos colegas, dos amigos, dos grupos com os quais eu me conecto e o quanto eu consigo colocar de coisas novas dentro da minha cabeça, né? Eu preciso ampliar minha capacidade de percepção para ver que tem lugares melhores, eu posso chegar em lugares melhores do que os que eu estou agora nesse momento. Para os aquarianos, como eu já falei um pouquinho antes, bem interno, segue com esse foco de trabalho, né? Essa alunação acontece aqui com Vênus, Marte e Saturno, né? Dentro da energia aquariana, os aquarianos já estão aí há algum tempo vivendo bem esse sentido desse peso, desse freio de mão de Saturno, né? Colocando bem a parte do trabalho, bem a parte do desenvolvimento, bem a parte do diário, da rotina, da construção das coisas que precisam ser feitas. E agora os aquarianos nesse mês de abril, é como se vocês olhassem para dentro de vocês e entendessem o que é que faz sentido de todas as mudanças que vocês fizeram ao longo de pelo menos esse último ano, né? Então precisa olhar, entender, absorver, filtrar o que precisa ser filtrado, retira, coloca, né? Mas ainda assim é um entendimento bem interno, é o momento de vocês se conectarem com vocês mesmos e entenderem o que é que faz sentido de tudo isso, o que é que faz sentido ou não, né? E aí a gente chega, por último aqui, na energia pisciana, mas não menos importante, e vocês têm uma grande tarefa em relação a vocês mesmos, tá? Se entender, se valorizar, olhar um pouco mais para vocês, se colocarem como prioridade, né? De vocês conseguirem entender o seu valor e cobrar esse valor do mundo, né? A energia de vocês, a energia pisciana está muito forte agora nesse mês de abril, o ascendente desse mapa da lua nova em peixes, né? E aí a gente tem mais todo aquele trânsito extremamente importante, tanto de Júpiter quanto de Netuno, né? Então vai facilitar muito, vai ajudar muito os piscianos a realmente conseguir se colocar num lugar mais de destaque
dentro da própria vida, mas como os atores principais e não ficar tanto esperando pelo outro ou fazendo pelo outro, né, nessa ideia do ser coadjuvante, né? Não se achem egoístas por causa disso, é uma necessidade de vocês entenderem o valor de vocês e de vocês descobrirem o valor de vocês. É extremamente importante fazer isso agora, nesse momento. Enfim, o que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo era justamente isso. Espero que vocês aproveitem muito essa alunação, já é uma alunação de preparação para o primeiro eclipse, né? Então coloquem os desejos, as vontades de vocês no papel para que depois vocês consigam materializar, concretizar, porque toda a pegada dessa lunação ariana está falando desse movimentação em relação ao material e à construção. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal, vai lá para o Instagram também, que eu coloco as previsões diárias, lá a gente conversa, tem caixinha de perguntas, né? A nossa relação é bem mais próxima lá. Um super beijo para você e até a próxima!